Ei, meu povo! Welcome to Class 15! Já chegamos à aula 15. E a aula de hoje, ela é uma sugestão dos nossos participantes. Então, eu já quero deixar aqui uma dica para você. Se você participa, assiste essas aulas e tem alguma dúvida e ainda não foi abordado aqui, manda para mim uma mensagem e eu preparo essa aula para você. A aula de hoje ela vai especialmente para Gleice, que pediu essa aula porque está um pouco confusa com relação à hora. E sabe por que essa confusão acontece? Porque em português nós temos uma ou duas formas no máximo de falar as horas. E em inglês isso pode acontecer, dependendo da hora, de três formas diferentes. É claro que em inglês a gente sempre vai bater naquela tecla. Às vezes você precisa de uma formalidade para falar e tem também aquela linguagem do dia a dia. Em inglês, eles podem falar a hora, como nós falamos, primeiro a hora e depois os minutos, mas também existe a forma invertida, que é falar os minutos e depois as horas. E é aí que muita gente se confunde e fica perdido. Pergunta: qual é a melhor forma para se falar a hora? Depende da situação que você está. Se você está entre amigos, família, é uma linguagem informal, você pode normalmente falar como nós falamos em português. Porém, se for um ambiente mais formal, que você precisa se comportar de forma mais contida, nós vamos falar de forma invertida. Só que aí que está o ponto: isso é uma regra. E a gente sabe que as regras fogem das regras. Então, assim como nós temos em português aquela pessoa que usa a palavra seis, referindo-se ao número 6, nós também vamos encontrar pessoas que falam meia na hora de falar um número ou alguma coisa. Por exemplo, qual é o número da sua casa? É 566. Tem gente que fala 566. Então, como isso vai variar, é bom que eu saiba falar a hora nos dois formatos, formal e informal, porque eu nunca sei quem vai falar comigo. Então é bom que eu esteja familiarizada com essas formas de dizer. Vamos começar a aula de hoje. Telling about the time. Aqui na tela você já vê quais são as formas que nós temos em inglês para perguntar a hora. Além daquela forma básica que nós aprendemos na escola desde sempre, what time is it? Nós também temos what's the time? E de uma maneira mais rebuscada, have you got the right time? Lembrando que se eu estiver na rua e quiser perguntar a hora a alguém, eu não posso fazer isso de forma direta. É bom que eu coloque um please no final e antes de fazer a pergunta, excuse me. Então você está na rua, você está lá em Londres, em Nova York, na rua, quer perguntar a alguém a hora? Antes de perguntar, excuse me, está sendo educado. What's the time, please? Sempre. Ou então, excuse me, have you got the right time, please? Nunca se esqueça. Você não pode, em inglês, quando você está falando com uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, antes de qualquer pergunta, coloque excuse me e no finalzinho, please. Agora, um outro ponto. Existem as perguntas indiretas, que nós ainda não falamos, que elas são mais formais, mas essas duas palavrinhas, elas já te salvam quando você quer saber alguma coisa. Sempre excuse me antes da pergunta e o please no final. Isso já te permite não passar vergonha e as pessoas entenderem que você está sendo educado. E aí, lembra que eu te disse que nós temos duas formas de falar a hora? De um jeito informal e de um jeito formal. O jeito informal é como nós falamos em português. Primeiro a hora e depois os minutos. Olha só aí na tela. Aí nós temos da mesma forma que nós falamos. It's 6:25. Nada mudou. Primeiro a hora, depois os minutos. Depois, it's 8:05. 8:05. No lugar do zero, para a hora, é melhor nós falarmos ou. Mas se você também falar it's 8:05, não tem problema. Seguindo, it's 9:11. E a última, it's 2:34. Essa para nós é a maneira mais fácil, porque já é o jeito que a gente fala. O que nós precisamos prestar atenção aqui? Números.
prestar atenção na pronúncia de números. E nós ainda não batemos nessa tecla só sobre pronúncia de número. Mas preste atenção, é muito importante, porque senão a pessoa não vai entender a sua comunicação. Você está querendo falar uma coisa e a pessoa entende outra. Aí os horários não vão bater. Vamos analisar agora o jeito informal. Esse jeito é o que dá mais problema na hora de aprender, mas ele é tão simples, é só inverter os minutos e depois as horas. Por exemplo, se são 3h10, eu vou falar que são 10 minutos passados das 3. Se são 3h20, eu vou falar que são 20 minutos passados das 3. É fácil. É só saber os números e fazer a inversão corretamente. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Formal. Aí você vê lá entre parênteses, ó, primeiro minuto e depois a palavra past, ou então to, e mais a palavra hour. Vamos devagar para a gente entender. E aí você observa que do minuto 1 ao minuto 30, nós vamos usar a palavra past antes das horas. E do minuto 31 ao 59, eu vou usar a palavra to antes das horas. O que significa esse past? Past significa após. E o to significa para. Eu vou informar quantos minutos faltam para determinada hora. Olha esse primeiro exemplo aí, que está com 2h35. Aqui eu vou falar quantos minutos faltam para as 3. Então, aí no exemplo tá, it's 25 to 3. Faltam 25 para as 3. E aí você vai me perguntar, mas eu não poderia falar que são 2h35 igual ao português? Sim, eu poderia falar, it's 2:35. Ou ainda poderia falar, it's 35 past 2. Mas qual é a questão aqui? Nós estamos treinando a forma invertida, que é a que mais confunde. Então, aqui eu estou falando quantos minutos faltam. Agora, no exemplo de baixo, de forma invertida, eu vou mencionar quantos minutos após as 11. Olha o exemplo. It's 20 past 11. A próxima. Quantos minutos após as 4? It's 18 past 4. A próxima. 9 minutos para as 9. Nós vamos informar quantos minutos faltam. It's 9 to, porque é o que está faltando. It's 9 to 9. E por fim, it's 1 to 3. Mais na frente, nós vamos abordar que palavras nós podemos usar ou que expressões nós podemos construir para dizer que faltam pouquinhos minutos para a hora, igual nessa última hora que nós vimos, que faltava 1 minutinho para as 3, ou então quando passam poucos minutinhos após a hora. Por enquanto, vamos nos focar nessa regra de hora invertida. Agora, eu quero que você pense um pouco comigo em matemática. Mas não é nada muito complicado. Por quê? Como a gente está falando de hora invertida, a gente precisa entender um pouco de fração para compreender a forma deles usarem determinadas expressões relacionadas à hora. Então, dá uma olhada nessa próxima tela para a gente poder clarear esse assunto. Vamos pensar aí que nós temos uma pizza dividida em 4 partes. Essa pizza, na verdade, é a pizza dos minutos da hora. A gente sabe que são 60 minutos em cada hora. Se a gente divide esses 60 por 4, olha aí comigo, dá 15, não é mesmo? 60 dividido por 4 dá 15. Então, sobre hora invertida, nós ainda temos uma outra forma de falar quando for hora e 15 ou 15 minutos faltando para determinada hora. Vamos olhar essa primeira pizza aí? Nesse primeiro gráfico, nós vamos falar toda vez que for hora e 15 minutos, só que em inglês de forma invertida. Lembra que eu falei que nós dividimos a hora em 4 partes? Quando dividimos a hora em 4 partes, nós temos 1/4 dessa hora, que são 15 minutos. Então, toda vez que for hora e 15, eu vou usar a palavra a quarter past.
que são 15 minutos depois, e aí eu digo a hora. Olha esse primeiro exemplo. É 1h15. Vou falar de forma invertida usando a quarter. Então, vai ficar It's a quarter past 1. Outro exemplo, 5h15. Hora invertida, usando a quarter. It's a quarter past 5. Agora, 9h15. It's a quarter past 9. Fácil, não é mesmo? Essa mesma palavra, a quarter, ela vai ser usada quando faltar 15 minutos para determinada hora. Porque eu continuo dividindo a pizza e sei que 1/4 da pizza ou 1/4 de 60 são 15 minutos, continuo usando a quarter. Só que agora, quando faltam 15 minutos para a hora, eu não posso usar past. Eu vou usar a quarter to. 15 minutos para. 1/4 de 60 para. Que hora? Olha o exemplo aí. 1h45. Faltam 15 para as 2. Preste atenção. Você está vendo uma, mas são 15 para as 2. Então, nós vamos falar It's a quarter to 2. Até rimou aqui, né? A próxima, 15 para as 5. It's a quarter to 5. E 15 para as 7. It's a quarter to 7. Lembrando aqui que nós estamos treinando a hora invertida. Em todos esses exemplos que nós falamos anteriormente, eles poderiam ficar de outra forma também, da mesma forma que nós falamos em português. Vamos voltar lá. Olhando aí, eu poderia falar It's 1:15, It's 5:15, It's 9:15. Do outro lado, eu poderia falar que são tantos minutos após as horas. It's 45 past 1, It's 45 past 4, It's 45 past 6. Normalmente, é porque aqui nós estamos treinando a hora invertida. Então, agora é importante saber que você também tem uma outra palavra para usar quando for falar de hora e o numeral for 15, a quarter. Mas também tem uma outra palavra quando for hora e 30 minutos. Da mesma forma que nós fizemos com 15, nós vamos agora dividir a hora ao meio. Qual é a metade de 60? Não é 30? Vamos ver melhor na próxima tela. Aqui você vê a hora dividida ao meio. Essa hora dividida ao meio, a gente vai falar em inglês a half ou a half, se você tem a pronúncia britânica. E a primeira hora que nós temos de exemplo, 2h30. Primeiros minutos usando half. Então, vai ficar It's a half past 2. 4h30. It's a half past 4. 8h30. It's a half past 8. Lembrando que aqui nós estamos falando de hora invertida. Mas se eu quisesse falar do mesmo jeito que nós falamos em português, a gente sabe que isso existe, mas é informal. Então, se eu quero falar 4h30 de uma maneira informal, it's 4:30. Se eu quero falar 2h30, it's 2:30. Agora, nós vamos entrar num assunto muito importante e que eu vejo muita gente cometendo erro por aí. E é uma coisa tão simples. Toda vez que for hora em ponto, eu vou usar a palavra o'clock. Mas eu só vou usar essa palavra quando a hora estiver em ponto, for hora exata. Eu não posso usar o'clock com minutos. É só para hora em ponto. Keep it in mind, please. Não faça mais isso. O'clock com hora em ponto. Só. Eu trouxe uns exemplos aqui sobre hora em ponto para você olhar e não mais esquecer. O'clock, it's 3 o'clock, it's 9 o'clock, it's 5 o'clock, it's 6 o'clock. Agora vão aparecer aqui algumas horas em relógios para você ver como fica a forma de dizer. Nesses exemplos aqui, nós temos uma única forma. Dá só uma olhada. No primeiro relógio, it's 5 o'clock. No segundo, hora invertida, it's a quarter past 1. No terceiro,
it's 8:30. E no quarto, it's 5:45. Nos exemplos anteriores, nós vimos a forma invertida. E aí você vê exemplos com hora em ponto. Então, olha aí, nós temos no primeiro relógio, it's 5 o'clock. Lembra? O'clock para hora em ponto. Na próxima tela, nós vamos falar de algumas particularidades referentes à hora. Agora que nós já vimos a maneira de falar a hora, que nós podemos falar primeiro a hora e depois os minutos tranquilamente, como nós falamos em português, mas que na hora invertida a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes, porque nós temos palavras específicas para 15, a quarter, e para 30, a half. E também temos a situação de saber quando usar past, quando usar to. O to eu vou usar toda vez que eu quiser dizer quantos minutos faltam para determinada hora. Agora, nós vamos ver algumas palavrinhas específicas de determinadas situações. Então, aqui, primeira coisa, nós vamos falar de AM e PM. Não sei se você já prestou atenção, mas lá eles não usam como nós usamos. Após o meio-dia, eles não dão sequência ao numeral 13, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 20 horas. Por quê? Porque eles usam AM e PM. Então, se for 8 horas da manhã, 8 em ponto, eu vou falar it's 8 AM ou it's 8 o'clock AM. Por quê? AM é para hora matinal, antes do meio-dia, que é ante-meridian. E PM é post-meridian, o horário da tarde e da noite. 8 da noite, it's 8 p.m. Dessa forma, quando você coloca AM ou PM no final, você já deixa claro se é de manhã ou à noite. Após isso, nós temos palavras específicas aí para determinadas partes do dia. Essa terceira palavrinha, ela ficou bem famosa por causa do filme. Twilight é crepúsculo. O que é o crepúsculo? São aquelas primeiras horinhas do dia. Depois nós temos sunset, sunrise. Sunset é o pôr do sol. Sunrise, nascer do sol. Aqui elas estão juntas porque elas são substantivo. Sunset e sunrise são verbos. Então, se eu quero dizer o sol nasce bem cedo, eu vou falar the sun rises so early. E o sol se põe ao entardecer. The sun sets in the evening. Observou que nas duas frases aqui, sun rises, sun sets, as palavras estão separadas, diferente da tela anterior que eu trouxe para você, porque aqui rise e set são verbos. Quando é substantivo, vem junto. Olha só, sunset, pôr do sol. Sunrise, nascer do sol. Aqui, elas são substantivos, por isso estão juntas. Próxima palavra. Isso é uma expressão. Se eu disser a frase The best part at the party was after dark. O melhor horário da festa foi after dark. Essa expressão after dark, ela compreende o horário entre 9 da noite e 1 da manhã. É um horário curto, mas essa expressão quer dizer isso, está se referindo a esse momento. The crack of dawn, de madrugada. Como dizer de madrugada? The crack of dawn. Então, um exemplo, o acidente aconteceu de madrugada. The accident happened at the crack of dawn. E por último, midnight, midday. Midnight é meia-noite. Midday é meio-dia. E você viu ali que junto com midday tinha outro sinônimo? Noon. Noon também pode ser usado para meio-dia. Então, meu amigo me pergunta, what time is the lunch? Que hora que é o almoço? E eu quero dizer meio-dia, eu posso falar at noon, at midday, ou então, what time is the gig? Que horas que é o show? It's midnight. Você pode falar 12 a.m. e 12 p.m.? Pode, mas é mais comum a gente ouvir midnight ou midday. Provavelmente, você já ouviu a palavra evening e às vezes você se confunde. Até que horário
é evening. Quando a gente fala a noitinha até quando? Então vamos agora clarear essas dúvidas de uma vez por todas. Aqui na tela você vê. Morning é de meia-noite a meio-dia. Meio-dia já não é mais morning. Afternoon é de meio-dia até o pôr do sol. Evening, que é a noitinha, no finalzinho da tarde, é de 5 às 8. E night é de 6 à meia-noite. Aí você vai falar assim, ué, fiquei confuso. Evening e night, eles pegam ali as mesmas horas. Sim. E é aqui que a gente vai fazer a diferença de evening e night. Evening é o começo de qualquer atividade. E night é o final dela. Tanto é que quando você está numa festa e que nela você chega, você tem que falar good evening, porque você está chegando, é o início, é a sua chegada. Agora, a hora que você for embora, na hora da despedida, você vai dizer good night. Good night é o boa noite de despedida, good evening é o boa noite de chegada. Ah, mas e se eu tiver uma atividade para fazer que é às 6h30? Eu vou usar a palavra evening ou eu vou usar a palavra night? Volta comigo aqui na tela. 6h30 compreende, de acordo com o que a gente tem aí, a palavra evening? Sim. Mas 6h30 também compreende a palavra night. Então, olha só, fica a seu critério. Então, você escolhe. Vamos supor que você queira falar a frase, nós vamos nos encontrar às 6h30. E aí você pode colocar in the evening ou at night. We're gonna meet at 6:30 in the evening. Ou então, we're gonna meet at 6:30 at night. Já quero deixar aqui, além das horas, uma outra regrinha. Toda vez que em inglês eu falar as partes do dia, eu vou usar a preposição in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Mas night, nós vamos usar at. At night é a exceção das partes do dia. Todas as outras eu uso in. Night eu vou usar at. Antes da gente continuar, já vou colocar aqui o desafio da semana. Aqui eu vou falar só sobre o desafio, mas você sabe que para concorrer às aulas da semana, além do desafio, você tem que obedecer as regrinhas que estão descritas aqui abaixo. Quais são os outros pontos, beleza? Então fica ligado. Não é só cumprir o desafio, é fazer a análise aqui das outras coisas que também tem que acontecer. O que é que nós vamos fazer? Nos seus stories, lá do Instagram, você vai colocar a hashtag Speaking Class e me marcar. Só isso. Hashtag Speaking Class e me marcar. E aí vai vir aqui embaixo e fazer o mesmo de sempre. O quê? Colocar done. So simple, so easy. Seguindo, vamos falar de alguns detalhes quando eu não quiser dizer a hora específica. Por exemplo, deve ser quase 3 horas ou são poucos minutos depois das 5. Vamos ver essas palavras? Essas 3 palavrinhas, couple, feel e about, elas nos ajudam muito. Olha a primeira pergunta aí de exemplo. How long until we leave? Quanto tempo até sairmos? A few minutes. Few significa poucos. Então, se eu quero falar poucos minutos, a few minutes to go out. Poucos minutos para sairmos. What time is it now? A couple minutes past 5. Preste atenção. A palavra couple, ela tem vários significados. Quando nós formos falar de data e hora, couple significa 2. Então, quando eu falo a couple minutes past 5, a couple minutes after 5, eu estou falando 2 minutinhos após a hora. Outra pergunta. Do you know what time is it now? About 10 minutes past midnight. O about, ele é por volta de, quase. Quando eu digo ali about 10 minutes past midnight, 10 minutos depois da meia-noite, por volta de meia-noite 10, alguma coisa assim. O about, ele sempre vem antes do número. About 10, about 20. E eu posso dizer ainda, por volta de poucos minutos, about few minutes past 5. Por volta de 5 e alguma coisa. E a última frase,
And when do the trains stop running? Que horas os trens param? At 20 after 12. Vamos treinar um pouquinho agora com os números. Vão aparecer aqui algumas horas e eu quero que você pense um pouquinho e fale que horas tem. Olha essa primeira aí na tela. 8:05. Eu tenho duas formas de dizer. Falar do jeito que a gente fala e da forma invertida. Então tem aí, it's 8:05 ou só it's 8:05. Lembra que esse ou é opcional. Ou então, it's 8:05. 8:10. Tem duas formas de dizer. It's 8:10 or 8:10. 8:15. It's 8:15 or 8:15. Lembra? 8:15, hora invertida. Nós dividimos os 60 minutos em 4, deu 1/4. Por isso a gente diz 1/4. Now, 8:25. It's 8:25 or it's 8:25. 8:30. Aqui a gente pode falar do nosso jeito, mas também da forma invertida usando fração. Lembra? Divide 60 por 2, dá 30. It's 8:30 or it's 8:30. 8:35. E aí nós falamos it's 8:35 or 8:25. Agora, 8:45. Primeiro do jeito que nós falamos e depois na hora invertida. It's 8:45 or it's 8:45. De novo, duas formas de falar. Primeiro a nossa e depois a forma invertida. It's 8:50 or it's 8:50. E para hora em ponto, lembra que nós falamos? It's 9:00. Vamos pensar assim, eu quero dizer, acabou de dar 4 horas, acabou de dar 5 horas. Existe uma expressão para isso. Eu vou usar a expressão it's just gone. It's just gone. E aí eu vou falar a hora. Acabou de dar 5 horas. It's just gone 5:00. Ou it's just gone 5. Olha aqui na tela. De acordo com esse relógio, são 3:02, ou seja, acabou de dar 3 horas. A frase de exemplo, it's just gone 3:00. Pode ter o o'clock no final ou não. Vamos praticar mais um pouquinho? Vão aparecer uns relógios aqui e a gente vai falar a hora. Nesse primeiro relógio, nós podemos dizer que são primeiro da forma que nós falamos. It's 7:15. No segundo relógio, it's 6:35. No terceiro relógio, não são exatamente 2:05, são 2:04. It's 2:04 ou it's 2:04. Da forma invertida, it's 7:15, it's 25 to 7, it's 5:02. Seguindo aí, ó, agora nesse próximo nós vamos só falar a hora invertida. Se é hora invertida, primeiro os minutos. It's 20:12, it's 1:30, it's 5 to 10. Mais uma vez, hora invertida. It's 22:11, it's 3:45, it's 10:09. Quando nós falamos de hora, a primeira noção que a gente tem que ter é que talvez nós vamos ouvir da forma invertida e talvez a gente também precise usar dessa forma. Por isso que é importante a gente saber. Não tem muito segredo. Aqui nós precisamos realmente saber os números e a forma correta de pronunciá-los. Quero agradecer pela sua companhia. Thank you for watching. Essa semana, além de todas as dicas que eu coloco lá no canal do Telegram, vou colocar também um homework sobre hora para que você faça com forma invertida, com a forma com a qual nós falamos. Se quiser treinar, é só passar lá no canal do Telegram que os exercícios já vão estar lá. Não sabe como entrar no canal do Telegram? O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. É só clicar que você chega lá direto. Obrigada pela sua companhia. Não sei se você sabe, eu estou em todas as mídias sociais. As dicas do Instagram são diferentes do canal do Telegram. E as aulas você só assiste aqui no YouTube. Obrigada pela presença. Na próxima semana vem mais um tema aí para você, escolhido por você ou por mim. Depende de você. See ya!